Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso teológico IBIADEM, Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão, e é um prazer estar recebendo os irmãos aqui mais uma vez, já na terceira aula da matéria de Geografia Bíblica. E é uma matéria, como eu disse nas aulas anteriores, de suma importância para que a gente consiga entender de alguma maneira o contexto daquele país que desenvolveu toda a história bíblica. Nós precisamos então entender o contexto do território de Israel para facilitar o nosso entendimento nos textos bíblicos, especialmente aqueles textos que tratam de regiões, de locais, cidades, né? Tudo isso é importante para as nossas vidas. Eu tenho certeza que esta aula vai edificar a sua vida. Como eu sempre digo, é importante que você tenha em mãos aí, quando você estiver assistindo essa aula, uma Bíblia aberta e a sua apostila, para que você acompanhe na apostila os textos que nós estaremos verificando e você confira na Bíblia os versículos, especialmente as referências que vão aparecer. Não é possível colocar todas as referências na tela do computador, porque gastaria muito tempo. Então é importante você ter a sua Bíblia. Se for necessário, você pode pausar, né, o vídeo para encontrar o versículo do qual se trata o texto, para que você entenda de forma completa a mensagem que essa matéria traz para as nossas vidas. Então eu agradeço a Deus pela sua vida também te desejo uma boa aula, que Deus venha iluminar o nosso entendimento, cada um de nós, para que nós possamos extrair o melhor da palavra de Deus, né? Nós vamos começar então essa aula na página de número 39, aonde nós paramos, e fala sobre a terra de Canaã, essa região que hoje conhecemos pelo nome de Israel. Tem recebido vários nomes diferentes através dos tempos, bem como tem sofrido alterações quanto à sua extensão. A cidade o país de Israel, ele é bastante complexo, especialmente na sua geografia política, porque ao decorrer dos anos, este território ele mudou muito. Em alguns momentos ele foi mais extenso, em outros momentos ele foi mais pequeno, não é? Dependendo do rei que governava e até mesmo antes dos hebreus adentrarem a terra. Se você for puxando aí na história os mapas do Israel do Antigo Testamento, você vai perceber que há uma diferença geográfica de extensão, né? Em alguns momentos o país está muito pequeno, em outros momentos o país está bastante grande. Para os irmãos terem uma ideia, Israel ele pode ser medido desde 220 quilômetros de comprimento por 110 de largura até 256 quilômetros de comprimento, e a largura não altera muito porque é do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Mas o fato é que contando de norte a sul, Israel teve várias alterações no decorrer dos anos, especialmente nos reinados de Davi e Salomão, foi aonde esse reino encontrou a maior extensão territorial dos tempos bíblicos. Agora, quando nós vamos falar do Israel mais moderno, aí depois de 1967, Israel teve também o seu território estendido sobre a Península do Sinai, que pertencia ao Egito, a região de Gaza, onde está havendo aquele conflito, também pertenceu ao Egito, e a região das colinas de Golã, ao norte, pertencia também ao Egito, da mesma sorte, a Jerusalém, da parte antiga, da parte oriental da cidade, pertencia também à Jordânia, né? Israel tomou todos esses territórios em 1967, na guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 6 dias, porque em 6 dias Israel derrotou todos os seus inimigos que vieram do norte, do oriente e do sul, né? Israel venceu essa batalha e, como espólio de guerra, ele tomou vários territórios. Entretanto, no decorrer dos anos, foi havendo alguns acordos diplomáticos. Israel devolveu, especialmente a Península do Sinai, para o Egito, quis devolver também a faixa de Gaza para o Egito, mas o Egito não aceitou a faixa de Gaza, porque ali é uma região muito problemática, e eles deixaram
como diz o outro, essa batata quente na mão do povo hebreu, né? E só em 2007 foi que Israel, 2005, né? Israel abriu mão totalmente de Gaza, deixando totalmente o território a cargo dos palestinos. E agora, em 2023, houve ali uma invasão dos palestinos que moravam em Gaza, né, do grupo terrorista Hamas, atacou Israel e fez uma atrocidade que só perde para o Holocausto, né? Quando na Segunda Guerra Mundial os israelitas foram massacrados, os judeus foram massacrados pelo Império da Alemanha, né? Que estava se expandindo e eles começaram a sua perseguição, especialmente contra os judeus, matando muitos judeus, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos na ocasião da Segunda Guerra Mundial e então foi um grande massacre. E aí esse atentado que teve contra Israel no dia 8 de outubro de 23, foi no dia 7 de outubro de 23, melhor dizendo, foi um marco histórico para Israel e foi por esse motivo que começou o conflito contra o território de Gaza, né? Contra os palestinos ali, especialmente os terroristas do grupo Hamas. Então é importante a gente conhecer essa história para entender como funciona ali o território de Israel. Confesso que ele é bastante complexo, ele é muito complexo, não é fácil de entender na sua plenitude o território de Israel, especialmente na atualidade. Ele, entre os nomes que aquela região já teve, ele teve como um dos primeiros nomes foi a terra de Canaã, que foi o nome mais antigo, por se tratar da terra habitada pelo neto de Noé, que era Canaã, filho de Cã. A sua descendência está lá em Gênesis 10, a partir do versículo 15 até o versículo 19. Lá fala sobre os cananeus, não é? E fala que Canaã é neto de Cã. E essa terra, por causa disso, ela foi amaldiçoada. Os irmãos vão se lembrar que Noé amaldiçoou a Cã, né? Porque ele viu a nudez de seu pai no momento ali em que seu pai estava numa situação crítica. E ele viu a nudez de seu pai, não teve temor, não teve o respeito devido e por isso ele foi amaldiçoado, ele e a sua descendência. Então, como Cã, ele possuiu aquela região ali que fica entre o rio e o mar, entre o Egito e a Síria, essa terra ficou amaldiçoada. Essa terra ficou amaldiçoada por muitos e muitos anos, tá? Nós vamos ver aqui no decorrer da história como que foi mudando essa situação para ali os cananeus ou para a terra de Cã, né? Vamos voltar aqui. Tem um segundo nome que é a terra dos amorreus, que é outro nome antigo também. Os amorreus, eles também são descendentes de Cã, tá bom? Aí depois vem na página 40, o terceiro nome, que é a terra dos hebreus, nome cuja origem uns atribuem a Éber, patriarca importante de que Abraão descende. Os irmãos vão se lembrar na introdução bíblica, na matéria de número 1, que nós estudamos sobre a origem do idioma de Abraão, que era o hebraico, e ele vem de Éber, né? Éber viveu nos dias posteriores à confusão das línguas na Torre de Babel, que está registrada em Gênesis, no capítulo de número 11. E Éber saiu falando hebraico, portanto, como Abraão é descendente de Éber, ficou o idioma dos descendentes de Abraão chamado hebreu, né? O hebraico, aí o idioma dos filhos de Abraão. Nós temos também a terra de Israel, que é outro nome dado à terra dos israelitas. Quando ali se torna um reino, eles passam a ser chamados de israelitas, o Reino Unido, né? Quando Saul, Davi e Salomão reinou sobre essa terra, ela passou a ter esse nome de terra dos israelitas. Depois, terra de Judá. A terra de Judá ela está mais relacionada com a divisão das tribos, né, de Israel depois do reinado de Salomão, e nós já estudamos inclusive isso lá nos livros históricos, né? E depois do reino de Salomão,
o império foi dividido, o reino foi dividido entre o chefe da guarda de Salomão, que era o Jeroboão, e também o filho de Salomão, que era Roboão. Houve ali uma cisão devido à questão da coleta de impostos, que as 10 tribos não estavam suportando pagar tanto imposto, parece até com o Brasil, né? E ali houve uma divisão da terra. E aí o reino do sul ficou chamado Reino de Judá, com a capital em Jerusalém. E o reino do norte ficou chamado Israel, com a capital em Samaria. Só porque depois, em 722, o reino do norte foi levado cativo para a Assíria. E na Assíria eles ficaram por longos tempos ali. E o reino do sul, depois no ano de 586, ele foi levado cativo para a Babilônia, que é a história mais conhecida, aonde temos Daniel na Babilônia, Ezequiel, enfim, ali um contexto do povo no exílio. Depois de 70 anos, este povo retorna para a terra de Israel e aí ela passa a ser chamada de Judá, a terra de Judá. E esse é o nome que ficou por muito e muito tempo, né, sendo conhecido ali o povo judeu, né? O povo judeu por causa de Judá, depois do cativeiro, especialmente esse reino que foi levado por último para o cativeiro se tornou o reino de Judá e agora até os dias de hoje o povo de Israel são chamados de judeus, né? Temos também o nome da Terra Santa, que é a designação dada pelo profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 12, e pelos cristãos desde a Idade Média, por ter sido aquela terra palco de maravilhas divinas, particularmente no nascimento, ministério e sacrifício redentor do Filho de Deus em favor dos homens. Esse nome, Terra Santa, ela está relacionada mais com a profecia, né? Uma terra profética. E nós cremos que a igreja, depois de glorificada, ela vai habitar também ali na região da terra de Jerusalém, que se tornará uma terra santa. Zacarias, o capítulo 12, fala sobre essa terra santa, e Ezequiel também vai falar dessa terra santa no final do seu livro ali, a partir do verso 40, do texto de capítulo 44 a seguir, você vai ver a reconstrução do templo e você vai ver que Deus vai dizer que toda aquela terra se tornará uma terra santa. Portanto, para morar nessa terra santa, só serve se a pessoa também for uma pessoa santa, ou seja, uma pessoa santificada. Daí o motivo e a razão pela qual nós devemos viver em uma vida de santificação contínua para levar o nome do Senhor adiante e para no futuro termos a herança da Terra Santa. Louvado seja Deus. Depois nós temos a terra da Palestina. Este nome deriva-se do nome Filístia e Filisteus. Na Bíblia, este nome é dado a uma faixa de terra ao sudoeste de Canaã, ao mar Mediterrâneo, até o Egito, e desde os tempos do domínio romano até os dias que precederam a fundação do moderno Estado de Israel. Esse nome de Palestina, meus irmãos, ele foi dado pelo imperador Adriano de Roma. Esse imperador ele reinou por volta do ano 100, ele nasceu no ano 105, ele começou a reinar depois do ano 130. No ano 136 houve uma revolta na região de Israel e com a derrota dos revoltados ali da região de Israel, o imperador Adriano, para humilhar o povo judeu, mudou o nome da terra de Terra dos Judeus para Palestina, né, ou Filístia, que deriva do nome Filisteu. E por que que deu esse nome? Porque os filisteus eram os maiores inimigos do povo hebreu. Nós vemos a história desde o início da ocupação da terra pelos hebreus até a diáspora que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que esse povo eles viviam em constante conflito com os filisteus, né, da onde tem o gigante Golias e toda a história e o enredo da terra dos filisteus. E os filisteus eles tinham ali 5 cidades fortificadas que sempre estavam em conflito com o povo de Israel, especialmente no período dos reis, né, onde havia constantes batalhas
entre os hebreus e o povo filisteu. Aí o imperador Adriano, para aplicar uma humilhação para o povo hebreu, coloca o nome da terra de Palestina. Esse nome dura até praticamente o fundamento, a fundação do Estado de Israel em 1948, quando o Ben Gurion declara, né, decreta ou faz ali, aclama a independência do Estado judeu, do Estado de Israel, que nós chamamos de Estado moderno, né, de Israel, que começou em 1948, no dia 14 de maio de 1948. Louvado seja Deus. Na página 43, meus irmãos, nós estamos vendo aí sobre os vales que existem em Israel. É sempre importante lembrar do contexto geográfico da terra de Israel. A terra de Israel é uma terra com bastante montanhas. E sempre onde há montanhas também existem vales, né? Existem vales que ficam entre os dois montes. E nós estamos agora vendo alguns dos vales mais conhecidos ou mais citados na Bíblia, que são os vales. Primeiro, o Vale do Jordão, que obviamente trata do leito do Rio Jordão desde a Galileia, né, onde ele forma o Mar da Galileia, e ele desce serpenteando entre as rochas e as montanhas até chegar no Mar Morto, ao sul de Israel. Nós temos o Vale de Jezreel, né, que também é um vale importante, é muito conhecido na Bíblia. Tem o Vale de Acor, tem o Vale de Aijalon, tem o Vale de Escol, tem o Vale de Hebron ou Mani, né? Tem o Vale de Sidim, tem o Vale de Siquém, o Vale de Bazã e os Planaltos, né? Os Planaltos são as terras planas que ficam no local um pouco mais elevado em relação aos vales. E esses vales aí você vai estar lendo, né, na sua apostila. Cada vale tem a sua significação, tem a sua importância dentro do contexto bíblico, e você vai estar aprendendo lendo a apostila para facilitar, porque se nós formos falar de cada vale aqui, nós vamos gastar muito tempo da nossa aula. Os montes palestinos. O estudo dos montes obedecerá à subdivisão dos planaltos já estudados. Assim teremos os montes de Naftali, os de Efraim e os de Judá no planalto central. Depois os montes de Bazã, os de Gileade e os de Moabe no planalto oriental. Aqui, meus irmãos, está um mapa de Israel dentro da perspectiva do mapa do relevo de Israel, né? Essa parte mais verde que você vê, tanto do lado esquerdo do mapa quanto do lado direito do mapa, essa parte verde são as planícies e vales, né? Essa parte um pouco mais amarelada, ela é a parte das montanhas. Observe, portanto, que eu vou colocar o meu mouse aqui para facilitar. Essa parte mais marítima aqui da região do mar, aqui fica o mar Mediterrâneo, né? Então toda essa área, desde o norte de Israel, quase com a divisa com o Líbano aqui, né? Passando pelo Monte Carmelo, aqui é o Vale de Meguido, né? E aí vai descendo aqui pelo oeste de Israel, até chegar próximo aqui à região de Gaza. Na região de Gaza, basicamente, essa terra são mais predominantemente planícies, ou seja, lugares mais próximos ao nível do mar e, portanto, mais fértil, que dê mais produtividade. Já a região central de Israel, que é essa região aqui, né, desde o sul do Mar da Galileia, tá vendo o Mar da Galileia aqui em cima? Ó? Aqui está o Mar da Galileia, ó. E aqui está os montes, né? Especialmente aqui o Monte Hermon, que fica aqui em cima. E aqui toda a região do central de Israel são predominantemente de montes, tá vendo? Vai até a Península do Sinai. Daqui para baixo, ó, é a Península do Sinai. Aí aqui tem um pouquinho de Vale Verde, mas é muito pouco. E aqui, obviamente, o Vale do Jordão. Se é um rio, então as suas margens ela é dotada de lugares verdes. Já no caso do Mar Morto, não há muita vegetação. Por quê? Porque é um mar salgado, né? E ali não tem, o nome dele já diz tudo, né? É um mar morto. Se ele é morto, não tem muito o que fazer, não, né? Então, a profecia bíblica diz que no futuro, né, no reino milenial, esse mar ele vai se tornar um mar
de água doce, assim como é o mar da Galileia. O mar da Galileia é um lago, né, que a gente chama de mar pela sua extensão, mas ele é de água doce. Aqui nós temos uma visão mais transversal da região de Israel, né? E aqui você vai ver mais uma vez as regiões de planícies, que fica mais próximo ao Mediterrâneo. Aí tem as cordilheiras, aonde fica especialmente as cidades de Israel, como Belém, né, Jerusalém, Betel, elas ficam mais nesse planalto aqui. E aqui nós temos o Mar Morto. Do outro lado do mar, que é a parte oriental, ali ainda pertenceu a Israel por algum tempo, é a parte do lado de Moabe, né? E depois, nos dias de Jesus, mais ao norte, foram fundadas as cidades de Decápolis, né? As 10 cidades do lado ocidental do Mar da Galileia. Então, aqui dá para você ter uma noção da quantidade de montes. E entre esses montes sempre tem os vales, né? Tá vendo essas marquinhas mais verdes aqui? São os vales que aparecem. Então você veja que desde Gaza, bem no sul, aqui próximo ao Egito, toda a região marítima, ela é composta por lugares que são férteis, né? Lugares que têm mais umidade. Já na região central de Israel, nós temos as montanhas, as cordilheiras, aonde fica situada, por exemplo, Jerusalém, Belém, Betel, né? Todas essas cidades. E aí, do outro lado, no limite oriental do território de Israel, nós temos o Mar Morto, e aqui é o Vale do Jordão, chegando até o Mar da Galileia. Aqui é um mapa só para você ter uma ideia que a terra de Israel é uma terra que tem bastante montanhas, montes, né? Já do outro lado do Mar Morto e do Mar da Galileia, também há uma cordilheira, né? Aonde ficava a cidade de Edom, a cidade de Amon, a cidade de Moabe, mas essas cidades deixaram de existir ao longo dos anos. E atualmente é o país da Jordânia, quem controla, né, o reino da Jordânia, quem controla o lado ocidental aqui do mar, ou melhor, do território de Israel. E essa terra aqui não foi prometida para o povo de Israel. O que foi prometido para o povo de Israel da parte de Deus foi do rio, né, que é o Rio Jordão, que forma os dois mares, o Mar do Norte, que é o Mar da Galileia, e o Mar do Sul, que é o Mar Morto, até o oceano, né? Então, é essa parte aqui. Essa parte aqui, ó, irmãos, do leste a oeste, a parte mais extensa, que fica mais do lado sul aqui, ela dá um pouco mais de 120 quilômetros de largura. Para vocês terem uma ideia, é muito pequena. E na disposição do lado sul aqui para o lado norte, que fica lá nas montanhas do Monte Hermon, nós temos aí em torno de 220 quilômetros. E já chegou a ter 256 quilômetros o território de Israel. Atualmente tem em torno de 256 quilômetros, mas não foi sempre assim. Teve época que os inimigos apertavam Israel, o seu território diminuía. E tinha épocas que Israel, obedecendo a Deus, tendo um líder guiado por Deus, o território se expandia até os limites da Síria e até os limites do Egito. Muito bem, esse outro mapa aqui é para mostrar uma visão mais de cima, uma visão mais panorâmica. Aí você tem uma noção melhor. Tá aqui o Mar da Galileia, né? O Monte Tabor fica aqui ao sul do Mar da Galileia. O Monte Carmelo, que eu pedi para os irmãos desenhar o mapa, ele está aqui bem próximo ao mar, não é? Aí você vai ver que tem alguns rios, depois nós vamos falar sobre os rios, e o principal afluente é o Rio Jordão, que é o rio, né, que é o principal rio de Israel. Aqui, irmãos, eu coloquei aqui porque às vezes você ouve falar, tanto na Bíblia quanto ouvindo notícias sobre Israel, você vê falar muito na Cisjordânia e na Transjordânia, especialmente na Bíblia. Cisjordânia quer dizer do outro lado do rio, ou seja, entre o rio e o mar, é a Cisjordânia. Aí, atravessando o rio para o lado ocidental, onde ficava o território de Moabe, onde ficava o território de Amon, de Edom, chamado de Transjordânia. Atualmente, a Transjordânia, como eu disse, é o reino da Jordânia. E agora, atualmente, aqui próximo
a cidade de Jerusalém e aqui mais ou menos fica a Cisjordânia, que é uma região também ocupada pelos palestinos. Os palestinos ficam na cidade de Gaza, que fica bem aqui no extremo sul, na divisa com o Egito, e também entre Jerusalém e a Jordânia, próximo ao Rio Jordão, é chamado de Cisjordânia, e também é onde fica uma boa parte dos palestinos. Aliás, a maior parte dos palestinos. Eu quis mostrar esse mapa para os irmãos também, para situar aqui dois montes importantes do lado da Cisjordânia, que é o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Os irmãos vão ver que lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, Deus separou das 12 tribos de Israel 6 tribos de cada lado, e quando eles adentrassem na terra de Israel, e depois de eles terem subjugado os seus inimigos, a metade das 6 tribos ficariam sobre o Monte Ebal e outra sobre o Monte Gerizim. E Josué ele ia ficar aqui no meio e ele ia dizer em voz alta as bênçãos e as maldições, dependendo da reação do povo. Se o povo obedecesse a Deus, sobreviria sobre eles as bênçãos. E quando Josué falava das bênçãos, as 6 tribos que estavam sobre o Monte Gerizim, eles diziam amém. E quando ele pronunciava as maldições, em consequência da desobediência do povo de Israel, aí quem estava sobre o monte Ebal, eles diziam amém. E se você sabe que a palavra amém significa assim seja, eu concordo, não é? Essa é o significado da transliteração da palavra amém. Portanto, o Monte Ebal, né? Ele ficou conhecido como o Monte da Maldição e o Monte Gerizim como o Monte da Bênção. E foi exatamente sobre o Monte Gerizim e nessa região aqui que os samaritanos se estabeleceram depois do cativeiro da Assíria, né? E quando Judá volta da Babilônia, eles vão ter um problema muito sério com os samaritanos, porque os samaritanos eles haviam se misturado com os povos que vieram da Assíria para habitar a região norte de Israel aqui, e eles se misturaram com os judeus do Reino do Norte que haviam ficado, e não foram totalmente levados para o cativeiro. Eles se misturaram com esses povos, e por isso que eles não foram aceitos na congregação de Judá quando o templo é reconstruído, né, aqui no sul, em Jerusalém. Aí houve a cisão entre o povo judeu e o povo samaritano. E aí eu quis mostrar para os irmãos esses dois montes. E veja, do outro lado do Jordão, né, do lado ocidental do Jordão, aqui à direita do mapa, você vê que aqui existe um afluente, um riozinho que corre para o Rio Jordão. E o nome desse rio é o Vale de Jaboque, né? O Vale de Jaboque é muito conhecido porque foi aonde Josué lutou com o anjo de Deus ali naquele vale, e ele foi abençoado neste vale. Então vejam que ele é um afluente. Jacó estava vindo de Harã, que fica bem aqui mais ao norte de Israel, e quando ele chega aqui para atravessar o Vale de Jaboque e para atravessar o Jordão, para chegar até onde estava Saul, né, que era o seu irmão aqui no sul de Israel, e foi no Val de Jaboque que Jacó teve a experiência de lutar com o anjo, aonde foi mudado o seu nome de Jacó para Israel. Vamos dar continuidade aqui. Este mapa aqui já é um mapa transversal dos montes de Sião. Quando a Bíblia fala de Sião, os montes de Sião, como está escrito no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eles estão fazendo referência eu vou voltar aqui um quadro, a cadeia de montes que fica aqui ao sul daqui do Monte Gerizim, né? O Monte Gerizim fica em Samaria, no Reino do Norte, mas a partir daqui, ó, nessa região sul aqui, fica as cadeias de monte chamadas de Monte Sião. E quando você pega e olha de forma lateral, na disposição de oeste para o leste,
este monte aqui, ele está a oeste, ele está mais próximo do Jordão. E esse monte aqui é o Monte Sião, ele está mais próximo do Mediterrâneo. Não está muito próximo, mas ele está do lado do Mediterrâneo. Portanto, não é no sentido sul para o sentido norte, melhor dizendo, né? Para o sentido sul, é do sentido leste para o sentido oeste. Nesse sentido, quando Jesus, por exemplo, chegava em Jerusalém, ele sempre vinha por fora do território samaritano, sempre os judeus que moravam na região da Galileia, aqui na parte norte, ao invés desse povo descer por aqui, que era mais perto, né? Era mais perto para chegar em Jerusalém, aqui no sul. Só que para passar por aqui tinha um problema. Essa região aqui, ó, era a região dos samaritanos. E eles não se davam muito bem com os samaritanos. Então o que eles faziam? Né, Jesus, por exemplo, quando no seu ministério, ele já vivia aqui no norte, depois eu vou mostrar para os irmãos, que era a cidade de Cafarnaum. Então o que esse povo fazia? Eles vinham pelo lado oriental, descia aqui pela Transjordânia, e eles atravessavam até aqui no sul, e no sul eles atravessavam o Jordão, o lado de Israel, tá bom? Essa era a trajetória que eles faziam nos dias de Jesus, justamente para não passar pelo território samaritano. Então, quando se chegava por este caminho aqui, né, em Israel, a primeira coisa que você tinha que fazer era subir o Monte das Oliveiras. Perceba que o Monte das Oliveiras ele é mais alto, né, do que os outros montes. Logo, você tinha o Monte das Oliveiras, você tinha o Monte Moriá, que foi aonde o templo foi construído, e do outro lado você tem o Monte Sião, porque essas cadeias de monte são chamadas de Monte Sião, mas o Monte Sião propriamente dito é esse monte que fica logo após o Monte de Moriá e o Vale de Rinom, né, que fica aqui, é o Vale de Rinom. Aqui é o Vale de Cedron, tá vendo? E aí, Jesus, quando ele chegava em cima deste monte aqui, ele tinha uma vista por cima do templo, do monte onde fica a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém está edificada sobre o Monte Sião. E foi aqui que aconteceu a situação em que Jesus, olhando para Jerusalém, chorou, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas em que a ti são enviados, não é? Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das asas, como a galinha faz com seus pintinhos, e vocês não quiseram. Então Jesus fez essa proclamação de cima do Monte das Oliveiras, olhando por cima do templo para a cidade de Jerusalém, que está edificada nessa região aqui. É para os irmãos entender a parte geográfica. Então veja o trabalho. Tinha que se descer o Monte das Oliveiras, aí tinha o Monte Cedron, né, o vale, melhor dizendo, aí subia o Monte Moriá, passava próximo ao templo, passava pelo outro vale, que é o Vale de Tipeon, né? E aí chegava em Jerusalém. Chegava em Jerusalém. É curioso que aqui, ó, os árabes construíram um cemitério, né? Nessa região aqui. Depois a gente fala sobre isso. Mas o fato é que é assim que, se você olhar, aqui nós temos uma vista do sul, né? Olhando para Jerusalém, vendo o monte cortado de leste, né? Aqui leste a oeste, tá? Até aqui oeste. Jerusalém ficava aqui, o templo ficava aqui, e os discursos de Jesus eram sempre feitos no Monte das Oliveiras. Por que Jesus fazia sempre os seus discursos, seus mais importantes discursos, no Monte das Oliveiras? Por exemplo, o sermão da montanha, que está escrito lá em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, que fala das bem-aventuranças, da forma de você viver de fato o evangelho, foi predito em cima deste Monte das Oliveiras. Foi também sobre o Monte das Oliveiras que Jesus ministrou o seu sermão profético, que está escrito em Mateus 24 e 25, da sua segunda vinda, foi também sobre o Monte das Oliveiras. E aqui nessa região desse vale aqui, é onde fica o vale do o jardim do Getsêmani, aonde Jesus estava na vigília e ali ele foi preso.
E depois é no Monte das Oliveiras que Jesus aparece pela última vez aos seus discípulos depois da sua ressurreição, e ele dá as últimas ordens aos seus discípulos em cima do Monte das Oliveiras, não é? E daqui ele sobe para os céus. E quando ele sobe para os céus, lá o texto de Atos capítulo 1, né, a partir do versículo de número 7, vai dizer que subindo Jesus, sendo elevado aos céus, uma nuvem o encobriu dos olhos dos apóstolos que olhavam fixamente para o céu. E do lado desses apóstolos que estavam em cima do Monte das Oliveiras, apareceram dois anjos e eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viste subir, ele mesmo voltará como para o céu o viste subir. Logo, os anjos estavam confirmando uma profecia do capítulo 14 de Zacarias. No capítulo 14 de Zacarias, o texto bíblico diz que quando Jesus regressar na sua segunda vinda, não estamos falando aqui do arrebatamento da igreja, que é um outro evento anterior a esse, estamos falando da segunda vinda de Jesus. Ele voltará em glória, juntamente com a igreja, com seus santos, né? E ele tocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Esse monte vai fender de norte a sul, né? Vai haver uma cisão neste monte, e os judeus que estarão presos, encurralados mais ao norte, aqui no Vale de Meguido, né? Que fica bem aqui assim ao norte, nós não vemos ele daqui não. Eles passam por dentro dos montes, do Monte Fendido, que vira como se fosse um vale, né, de passagem, de fuga, e eles fogem para se livrar do exército do anticristo, que estará ao norte de Israel, e o próprio Cristo, que haverá descido e tocado os seus pés aqui no Monte das Oliveiras. O apóstolo Paulo fala que ele aniquilará o exército do anticristo juntamente com o anticristo com o sopro da sua boca. E o texto de Zacarias ele é mais detalhado. Ele vai dizer que na volta do Messias, os seus inimigos serão aniquilados. Eles morrerão de pé, né? Eles secarão, apodrecerão, a órbita dos seus olhos serão apodrecidas e eles morrerão ainda de pé. Só depois é que vão cair. Tamanha é a força do poder de Deus que vai destruir os inimigos de Israel. Isso num futuro próximo, nós cremos nisso. Aqui nós temos mais um mapa, falando mais agora sobre a questão da hidrovia, né? Ou seja, o mapa hidrográfico, né? A geografia hidrográfica, que fala de água. Nós, muitas das vezes, quando pensamos em Israel, só lembramos do Rio Jordão, só o Rio Jordão. Mas todas essas raizinhas um pouquinho mais escuras aqui, irmãos, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, são rios, tá? São rios. Esse rio aqui, ele corre para o Mediterrâneo, ele não corre para o Jordão, não. Ele daqui, né, ele nasce aqui, vai para o Mediterrâneo. Esse aqui nasce, vai para o Mediterrâneo. Esse terceiro rio também nasce, vai para o Mediterrâneo. E eles são chamados de bacia do Mediterrâneo. Esses outros aqui, que fica mais próximo à margem do Vale do Jordão, do outro lado da montanha, esse sim vai correr para o Jordão, tanto quanto os rios da região oriental de Israel. Aqui é o Val de Jaboque, como eu havia falado para os irmãos. Aí fica a cidade de Moabe, a cidade de Amon, a cidade de Edom, né? Amon é aqui em cima, Edom é aqui embaixo. E aqui todos eles são afluentes. O problema é que esses afluentes eles não são perenes. O que isso significa? No tempo da seca, eles param de jorrar água, tá? Só o Jordão que é perene. O Jordão não para de correr água em momento algum do ano. Por quê? Porque ele recebe as águas do Monte Hermon, que fica aqui em cima, e o Monte Hermon ele é muito alto, e no topo do Monte Hermon ele é tão alto que fica nevado, tem neve no topo do monte, e quando no verão essa neve esquenta, ela derrete, né? E obviamente vira água, e boa parte dessa água ela vai correr para o sul, fazendo essa trajetória antes de chegar no Mar da Galileia, também que tem um laguinho. Esse laguinho aqui chamava-se Lago de Ula. Só que esse lago ele foi drenado, atualmente ele não existe mais, mas a corrente ainda existe passando por aqui,
as águas do Monte Hermon chega até o Mar da Galileia. Os irmãos vão lembrar de Salmo 133, que vai dizer, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce pela barba, a barba de Arão, né? Como o orvalho que desce do Monte Hermon, porque dali o Senhor decreta a bênção aos seus povos. Estou aqui parafraseando o Salmo 133. E é curioso, irmãos, que esse mistério aqui do Monte Hermon, o Senhor libera a bênção, que é a chuva, que é a água, né? Que é o degelo da neve. E, de qualquer modo, ele vai abastecer totalmente o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele, apesar de não ser um mar, ele é um lago, mas ele é muito grande. Olhando assim não parece, mas ele tem cerca de 19 quilômetros de comprimento da região norte até a região sul aqui, e ele tem cerca de 13 quilômetros de largura em relação a leste e oeste. Então perceba que ele é grande, né? Ele é um lago grande. E ele recebe a água do Jordão de um lado e libera a água do Jordão do outro. O Rio Jordão, propriamente dito, começa do lado sul do Mar da Galileia e desce pela Cordilheira do Jordão, pelo Vale do Jordão, até cair no Mar Morto. Quando ele cai no Mar Morto, o Mar Morto ele é o lugar mais baixo da Terra. Geograficamente falando, ele é a parte mais baixa em relação ao nível do mar. E as águas chegam até o Mar Morto e de lá ela não tem como sair para canto nenhum, porque ele é muito baixo. Ou seja, o Mar da Galileia fala de liberalidade. Ele recebe e ele libera, né? Isso fala do crente fiel, crente dizimista, crente ofertante. Ele recebe e ele reconhece como gratidão tudo aquilo que ele recebe e ele devolve parte do que ele recebe para Deus, né? Confiando que Deus foi quem deu para ele a provisão. Aí interessante que chega no Mar Morto, toda a água do Jordão que cai no Mar Morto, lá ela fica, ela não sai para lugar nenhum. O Mar Morto representa a avareza, ele representa a pessoa que tem uma certa dificuldade de liberalidade, de abençoar as pessoas e de abençoar também a obra do Senhor. E é curioso, irmãos, que o vale, o Mar Morto, o Mar Salgado, que está aqui ao sul, que nós estamos vendo só um pedaço dele, ele é maior do que o Mar da Galileia, ele está diminuindo ano após ano. Ele baixa quase 1 metro por ano a sua altitude, a sua quantidade de água. Mesmo ele recebendo toda a água do Jordão e não liberando mais nenhuma gota de água, ainda assim ele está perecendo, ele está secando, né? Lá em Salmo 1, versículo 5, o texto diz que Deus ele conhece as obras dos justos, mas a obra do ímpio perecerá. E é curioso que a geografia de Israel nos mostra exatamente isso. Aqui nós temos algumas imagens que eu trouxe para os irmãos do Rio Jordão. Aqui é uma imagem de algumas pessoas se batizando nas águas do Jordão. Isso é uma tradição. Milhares e milhares de pessoas todos os anos são batizadas nas águas do Jordão. Aqui também é outra imagem do Rio Jordão. Veja que ele não é um rio muito grande, muito largo. Ele só fica maior no tempo das enchentes. Aí ele fica com mais água. Mas normalmente ele tem uma água mais em alguns lugares mais tranquilas, uma água relativamente limpa, e ele é mais ou menos dessa largura aí, os irmãos têm uma noção. Aqui é outra tomada de imagem do Rio Jordão, né, mostrando a sua água, e aqui já é o Mar da Galileia, né, uma vista em relação aí ao noroeste, né, do Mar da Galileia, mostrando a parte do mar. Veja que a foto foi tirada de uma montanha, porém, mesmo assim, não conseguiu pegar todo o Mar da Galileia. Por quê? Porque ele é um mar grande, né? Aqui é outra imagem do Mar da Galileia. Você vê um barquinho, né, navegando nas águas do Mar da Galileia, que geralmente elas são são bastante calmas, só que existem algumas épocas que, por causa do Monte Hermon, que é um monte muito alto e tem alguns montes próximos ao mar, como eu mostrei para os irmãos, ali às vezes desce um vento canalizado naquele vale
que vem da frente fria do Monte Hermon e do calor dos montes de Decápolis. E esse vento ele vem com uma violência muito grande sobre o mar da Galileia. E ali acontece muitas das vezes de dar muitas ondas, de dar muitas tempestades. E foi numa dessas tempestades que os discípulos se viram envolvidos quando o Senhor ele mandou que as águas se acalmassem e os ventos se aquietassem. Foi justamente esse fenômeno. E esse fenômeno ele não é isolado. Parece, pelo texto bíblico, que foi anormal aquilo que aconteceu nos dias de Jesus. Mas não é algo isolado. Existem várias vezes no ano este fenômeno da frente fria encontrar com a frente quente, né? Com a massa de ar quente, e ele forma uma ventania muito grande e ele desce sobre o Rio Jordão, fazendo, ou melhor, sobre o Mar da Galileia, fazendo que ele crie até grandes ondas, né? Então esse aí, é o contexto lá de Jesus, quando ele manda acalmar as águas e aquietar-se os ventos. E é justamente por causa dos ventos que as águas se agitam no Mar da Galileia. Louvado seja Deus. Vamos voltar aqui para a página 52, que vai falar sobre a geografia econômica de Israel. As riquezas de um país estão ligadas à produção de bens úteis, com o aproveitamento da matéria-prima extraída da natureza e transformada pelo homem através de trabalho consistente das coisas existentes na natureza, de bens econômicos capazes de satisfazer as necessidades presentes e futuras das pessoas. Devido à variedade do clima e do solo de Israel, oferece abundante variedade de produtos nos 3 reinos da natureza: no reino vegetal, no reino mineral e no reino animal. Na página 52, geografia, veremos diversos recursos naturais. No reino vegetal, nós temos os produtos mais comuns, que eram o trigo, a oliva, a uva, né? Esses eram os elementos básicos de alimentação dos hebreus. Formavam um trimônio tão repetido na Bíblia: pão, azeite e vinho. Ainda existia lentilhas, existia outras variedades de vegetais que os hebreus usavam como alimento, mas os principais era a oliva para fazer o azeite, a uva para fazer o vinho e o trigo para fazer o pão, né? Por isso que essas 3 palavras são tão repetidas dentro do contexto bíblico. No reino animal, os animais encontrados e citados nas escrituras eram uma grande quantidade de nomes de animais selvagens e domésticos. A Bíblia apresenta 50 nomes de mamíferos, 42 nomes de invertebrados, 46 aves, 19 répteis, répteis anfíbios, né? E 43 espécies de peixes. Esses são ali o reino animal que é demonstrado na Bíblia. E, obviamente, provavelmente não são todos os animais que habitam aquela região. Não podemos nos esquecer também que Israel, como um país agrícola, ele também trabalha muito com os animais domésticos, como o gado, e especialmente a ovelha, a cabra, né? Ele só não mexe com porco. Com porco eles não mexem não, mas com cabra, com ovelha, com gado, eles mexem bastante, eles manuseiam bastante. Irmãos, tem algo importante que eu quero compartilhar com vocês em relação à geografia econômica de Israel, né? Como aquele povo sobrevive. Quando Deus chama Moisés para a terra de Canaã, ele fala da seguinte maneira: eu vou te enviar, juntamente com o meu povo, para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. E isso é interessante, leite e mel. Porque, veja, para se fazer o pão, o trigo tem que morrer, né? Porque você tem que colher o trigo, tem que secar esse trigo, depois você moe o trigo e você faz a farinha para fazer o pão. Portanto, a semente do trigo ela precisa morrer para que o pão seja feito. Da mesma sorte, para se fazer o azeite, você tem que matar a azeitona. Você tem que esmagar ela, você tem que espremer essa azeitona ao máximo para que ela produza o azeite que dela deriva, mas ela precisa também morrer. Para você fazer vinho, você tem que colher as uvas e amassar e pisar essas uvas, e dela extrai-se
o líquido que é transformado em vinho. Para isso, a uva precisa morrer. Agora é curioso que quando Deus fala para Moisés: eu vou te enviar para uma terra que mana leite e mana mel. Esses dois alimentos são os únicos alimentos que não precisa haver morte para haver produção. Porque o leite, ele é produzido de um animal vivo, né? Que é o gado ou a cabra, né? Ele é produzido de um animal vivo, ele não é produzido de um animal morto. Um animal morto não pode produzir leite. Da mesma sorte, o mel. O mel também, ele não pode ser produzido se a abelha estiver morta. Ela tem que estar viva para produzir o mel e só então você consegue ter acesso ao mel. Logo, irmãos, isso é uma mensagem para nós também. O Senhor trabalha com vivos, ele trabalha com coisas vivas. Por isso que o escritor aos Hebreus vai falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, não é? Nós precisamos sempre atentar para esses detalhes para entender a riqueza da palavra de Deus e os mistérios da palavra de Deus, a revelação ou a iluminação, como você queira, da palavra de Deus. Você precisa ler o texto com atenção, porque mesmo nós falando aqui de algo parecendo trivial, que é geografia, você consegue entender uma mensagem de Deus muito profunda, muito poderosa, que vem sobre os nossos corações a partir das palavras do nosso Deus. Deus, ele nunca fala uma palavra ao acaso. Quando ele escolhe leite e mel para denominar a terra para a qual ele estava enviando o povo hebreu, porque ele é um Deus vivo e ele trabalha com coisas vivas também, né? As pessoas precisam estar vivas e ele recebe dos animais vivos o seu alimento. Agora veja, mesmo como nós já vimos, o território de Israel é um território bastante montanhoso, não tem muito lugar para se você plantar, mas mesmo assim, aquele povo é um povo muito farto. E é interessante que até os dias de hoje, Israel, apesar do seu pouco tamanho e das suas constantes guerras que precisam ser lutadas, Israel é um país rico, um país desenvolvido, um dos países mais avançados em tecnologia na atualidade. Muitos dos aparelhos que você usa no dia a dia, especialmente aparelho eletrônico, como os condutores de celular, como o pendrive e vários outros aparelhos eletrônicos, são desenvolvidos ou inventados em Israel. Os maiores cientistas que nós já vimos, como por exemplo o Einstein, né, e o próprio Isaac Newton, eles têm uma ascendência judaica, né? E Oppenheimer, né, também o famoso pai da bomba atômica, todos eles eram de origem judaica. Então percebe que esse povo, eles têm algo da parte de Deus na vida deles que faz com que eles sempre sobressaiam em relação às outras pessoas. É por isso que eles geram tanta discórdia, porque eles sempre vão prosperar. Em qualquer lugar que eles chegarem, eles vão prosperar. Por quê? Porque sobre eles está uma promessa do Deus de Abraão. Às vezes essa pessoa não está fazendo algo bom, mas a promessa de Deus não foi sobre a vida dessa pessoa, foi sobre a vida do patriarca dessa pessoa. E através do patriarca, que é Abraão, ele alcança essas pessoas porque Deus é fiel nas suas promessas. Isso nós precisamos sempre estar atentos, né? Para não perdermos, às vezes, a direção da parte de Deus. Deus, ele está sempre cumprindo as suas promessas, porque Deus, ele é fiel. Voltando aqui para o texto, irmãos, nós temos aqui os habitantes vizinhos de Israel. Os países vizinhos ao longo da história de Israel estão os amalequitas, que viviam ao deserto do Negueb, né, lá ao sul de Israel. Os edomitas ou idumeus, que ficavam ao leste de Israel. Da mesma forma também os moabitas ficavam ao leste de Israel. Os midianitas ficavam mais ao sul, né, abaixo do povo amalequita, a leste do Egito, para onde Moisés fugiu quando ele saiu do Egito, né, com 40 anos de idade. Depois nós temos os amonitas, né? Amon, eles ficavam ali ao lado de Moabe. Nós vamos lembrar que Amon e Moabe são descendentes de Ló, né, que era o sobrinho de Abraão. E esse povo foi gerado a partir de um incesto
entre Ló e suas filhas. Vamos se lembrar da história, né? Os midianitas já ficam mais ao sul de Israel e a leste do Egito, né? Mais ao deserto, ali do deserto da Arábia. Os sírios, eles ocupam até os dias de hoje a parte norte de Israel. Eles fazem limite, né, com Israel do lado norte. E os fenícios, que hoje são os libaneses, também faz fronteira com Israel do lado norte. Fica o Líbano e a Síria, né, do lado norte, fazendo fronteira com Israel. E os filisteus, que ficavam do lado sul, entre o Egito e Israel. Esse povo não existe mais. E a terra, né, que é a faixa de Gaza, que a gente conhece como faixa de Gaza, ela pertence a Israel, mas ela está ocupada pelos palestinos. Veja, irmãos, palestino nunca foi uma nação. É um povo árabe, e porque eles viveram muito tempo na terra que o imperador Adriano denominou de Palestina, é que eles ficam conhecidos como palestinos, mas na verdade são árabes. São árabes que ocuparam aquela terra e estão lá dando trabalho para Israel todo santo dia. Tem árabe do lado ocidental, do lado oriental, do lado norte e do lado sul, né? Contra Israel. Israel é cercado por todos os lados. Obviamente, do lado ocidental está o mar Mediterrâneo, né? Na página 57, nós temos as cidades de Israel. Obviamente, aqui não são todas as cidades, são apenas algumas cidades. Nós temos aí a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade conquistada pelo povo hebreu quando eles atravessam o Jordão juntamente com Josué. Temos Hebron, que fica ao sul de Israel, que foi aonde Abraão comprou o território para enterrar sua esposa, né, Raquel, ou melhor, a sua esposa era Sara. Depois nós temos Belém. Belém é uma cidade importante, a cidade de Ruth, a cidade de Noemi, a cidade de Boaz, a cidade de Jessé, a cidade de Davi e também a cidade de Jesus, onde Jesus nasceu. Jesus não morou em Belém, tá, irmãos? Ele apenas nasceu na cidade de Belém para cumprir a profecia. Depois nós temos a cidade de Jope, que ela fica do lado marítimo, próximo ao mar Mediterrâneo. Hoje, lá é uma grande cidade, um grande porto, chama Haifa, né? E é onde, por exemplo, Jonas desceu para pegar um navio para Tarsis. Foi em Jope. Foi em Jope também que o apóstolo Pedro foi orar para o Cornélio e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo na região de Jope. Aí tem a cidade de Siquém, os irmãos vão se lembrar dos filhos de Jacó, né? O Simeão e o Levi, que eles mataram bastante pessoas de Siquém por causa da sua irmã. Os irmãos conhecem a história lá do Antigo Testamento. Samaria, hoje é uma cidade, mas hoje ainda é uma região, irmãos. Hoje eles chamam lá de Samária. Mas Samaria é uma região na parte central de Canaã, onde se estabeleceram os samaritanos, né? Próximo, eles ficaram entre a Galileia, que fica ao norte, e Jerusalém, que fica ao sul. Temos a cidade de Nazaré, que é a cidade onde Jesus cresceu, que fica a sudeste do Mar da Galileia, e fica a cerca de 16 quilômetros de distância do Mar da Galileia. Temos Cesareia, que é uma cidade marítima também, próxima aí de Jope, né? Um pouco mais ao sul, mas ela também é marítima. Temos a cidade de Cesaré de Filipe. Essa cidade era importante, que foi aonde Jesus perguntou para os seus discípulos o que diz as pessoas que é o filho que eu sou, né? E aí alguns dos discípulos disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, né? E outros dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. E aí ele pergunta para os seus discípulos, e vocês, quem diz que eu sou? E o apóstolo Pedro faz a grande e maravilhosa revelação, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? E é na cidade de Cesaré de Filipe que Jesus faz a grande promessa também, dizendo que tu és Pedro, porque você não revelou carne e sangue, mas revelou o meu Pai, né, que está no céu, o Filho de Deus. E por causa disso, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e obviamente ele está falando de si quando ele fala esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. É a primeira vez aí que aparece a palavra igreja, né? E foi na cidade de Cesareia que essa promessa foi feita, e ela tem se cumprido ao longo dos anos, há mais de 2000 anos ela está se cumprindo.
Depois nós temos a cidade de Tiberíades, que ficava próximo ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia também, ele tem o nome de Tiberíades, porque em homenagem a Tibério César, né, um dos imperadores, e ele teve uma cidade nomeada com seu nome ali nas margens do Mar da Galileia. E por fim nós temos Cafarnaum. Cafarnaum ficava do lado norte do Mar da Galileia e foi aonde Jesus foi habitar quando iniciou seu ministério. Quando Jesus inicia seu ministério, ele sai da cidade de Nazaré e ele vai para a cidade de Cafarnaum, que ficava do lado norte do Mar da Galileia, aonde ele viveu a parte maior do seu ministério. É ali em Cafarnaum que tem o centurião, que ele vai lá e ressuscita a filha dele. Em Cafarnaum, que aquela mulher do fluxo de sangue é curada da sua moléstia, né? Que já há muitos anos a seguia. É em Cafarnaum que ele está pregando sobre o barco de um dos apóstolos, né? E ele ainda não era apóstolo, na verdade, mas eram pescadores. E ele faz a pesca maravilhosa. Foi também em Cafarnaum que todas essas coisas aconteceram. Cafarnaum, portanto, é uma cidade muito importante no contexto ministerial de Jesus dentro dos evangelhos. Louvado seja Deus. Irmãos, em relação a Jericó, eu trouxe esses dois textos aqui que são muito importantes para nós. Em Josué capítulo 6, versículo 26, e eu estou falando da primeira cidade que apareceu lá, que é a cidade de Jericó. Tem um texto muito importante que vai dizer: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. E aí, quando chega em 1 Reis, capítulo 16, verso 34, nos dias do rei Acabe, apareceu um homem chamado Iel, um betelita, e ele edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu Abirão, o seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, o seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque esse intervalo entre a profecia de maldição contra quem reedificasse a cidade de Jericó e o cumprimento dessa profecia é aproximadamente 480 anos. Aproximadamente 480 anos que divide os dias de Josué amaldiçoando quem levantasse aquela cidade e os dias de Iel, que edificou a cidade. Ele era de Betel e ele saiu lá da montanha de Betel, desceu para o vale e ali ele edificou a cidade de Jericó e morreu os seus dois filhos, como Josué havia profetizado. Mas o curioso é que o nome Iel, no hebraico, significa o Senhor lembra. O Senhor lembra. Veja, não importa quanto tempo passou, o Senhor ele não se esquece. O Senhor ele só se esquece de uma coisa que a Bíblia diz, que é dos pecados confessados e arrependidos. Aí o texto fala que desses o Senhor não se lembrará mais, no sentido de nunca mais ele jogar isso na sua cara, que você pecou no passado. Mas outras obras o Senhor lembra. Se ele fez uma promessa, não importa quanto tempo já se passou. Se foi Deus quem prometeu, ele não se esquece da sua promessa, ele lembra. E isso faz com que a gente tenha confiança em Deus e faz com que a gente sirva a Deus com mais motivação. O meu caso, por exemplo, né, desde a profecia até o início do cumprimento da profecia, levou 14 anos. 14 anos depois da profecia é que ela começou a se cumprir. No momento mais difícil da minha vida, eu já estava acidentado quando a profecia começou a se cumprir e eu tinha 18 anos quando foi profetizado sobre a minha vida que eu seria pastor, não é? E é interessante que passaram-se mais quase 10 anos para a segunda parte da profecia se cumprir na minha vida. E ela está se cumprindo na atualidade. Então, veja que passaram aí mais de 20 anos para que a profecia do Senhor viesse se cumprir. 25 anos na atualidade, né? Que essa profecia veio se cumprir. Por quê? Porque Deus ele é fiel
e ele não se esquece do que ele havia prometido e ele não se esquece de ninguém. Por mais improvável que seja a situação, Deus conhece, Deus sabe e no momento certo ele vai entrar com providência na minha e na sua vida. Que essa palavra fique no seu coração, dizendo: Iel, o Senhor lembra, o Senhor não se esquece. Não importa quanto tempo passe, o Senhor vai sempre se lembrar do que ele prometeu. Louvado seja Deus. Na página 62, nós vamos falar sobre Jerusalém. Vocês perceberam que naquela lista de cidades que nós vimos anteriormente não tinha Jerusalém. Por quê? Jerusalém merece um capítulo só para ela, né? É uma cidade muito importante. Entre as cidades mais célebres do mundo, encontramos Jerusalém. E no que diz respeito à história bíblica, ela ocupa o primeiro lugar. Esta posição privilegiada de Jerusalém não está em sua extensão, nem em sua riqueza ou expressão cultural e artística, e sim em sua profunda e ampla relação com a revelação divina e no seu sentido religioso. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos voltar agora ao momento que eu falei que a terra de Canaã era amaldiçoada pela maldição de Noé, que havia sido lançada sobre o pai de Cã e sobre a descendência dele. E como os cananeus habitaram aquela terra se torna uma terra amaldiçoada. Mas aí, passado-se algum tempo, chega naquela terra um beduíno, né? Um homem que andava de um lado para o outro, e chegando naquela terra, Deus prometeu para esse homem chamado Abraão que ele daria para ele aquela terra, que ele estava sobre ela. Até então era uma terra amaldiçoada. Até então era uma terra desprezada pelo próprio Deus. Você vai ver que todos os textos que envolvem Deus e os cananeus, Deus está sempre dizendo que eles precisam ser riscados do mapa, né? Todas as vezes que Deus aparece falando dos cananeus, Deus está falando que esse povo não podia subsistir. Mas agora chega Abraão, em uma terra que estava até então amaldiçoada. E acontece algo muito importante ali, meus irmãos, que é um ato profético. E muitas das vezes a gente deixa escapar dos nossos olhos, da nossa leitura, alguns detalhes que fazem toda a diferença para o contexto bíblico, para o contexto profético. Vocês vão se lembrar que os reis do norte, os reis bem do extremo norte daquela região, eles invadiram Sodoma e Gomorra e levaram os cativos para a sua cidade. E quando foi avisado para Abraão que entre os cativos estava o seu sobrinho Ló, Abraão partiu atrás desse exército de 4 reis com 318 homens. 318 homens. E ele alcançou esse exército, pelejou contra esse exército, venceu esse exército e tomou todos os cativos de volta, juntamente com o despojo, com os bens que haviam sido saqueados de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas. Chegando em Jerusalém, depois desse fato heróico que foi realizado pela mão de Deus, aparece um personagem que ele aparece basicamente uma vez e ele desaparece, aparecendo apenas depois do Novo Testamento, que chama Melquisedeque. Melquisedeque, ele aparece como sendo o sacerdote do Deus Altíssimo e o rei de Salém. Salém é o nome de Jerusalém, o nome antigo de Salém, né, de Jerusalém era Salém. E o que esse homem, que era sacerdote e rei, fez com Abraão? Ele abençoou Abraão. E Abraão deu o dízimo de tudo quanto ele possuía para este homem, selando entre eles uma aliança. E o que Deus havia falado no capítulo 12 de Gênesis para as pessoas que se relacionassem com Abraão? O texto lá está muito claro dizendo: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ora, se Melquisedeque, ele era o rei de Jerusalém, que ainda se chamava Salém, mas a terra é a mesma, a cidade é a mesma, e ele abençoou Abraão, logo a promessa de Deus estava sobre a vida de Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem,
se cumpre na vida de Melquisedeque. Melquisedeque se torna um tipo de Cristo. Nós vamos ver isso lá no texto de Hebreus. Hebreus ele vai falar de forma bastante extensiva sobre o sacerdócio real de Jesus, não da ordem dos levitas, de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele era sacerdote de paz, porque o nome Salém ou Jerusalém significa lugar de paz, não é? E ele era rei desse lugar. Logo, ele era sacerdote de paz e rei de paz, assim como nosso Senhor Jesus Cristo é. Nosso Senhor é rei da paz e ele é sacerdote que traz a paz sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então você percebeu que Jerusalém, a partir de Abraão, deixou de ser amaldiçoada? A terra de Canaã, cuja principal cidade era Jerusalém, por causa de Abraão, que comprou um território em Hebrom para sepultar a sua esposa, e ao comprar aquele território e sepultar a sua esposa ali, ele plantou algo naquela terra que era muito importante para ele. Se era importante para ele, era importante para Deus. Entendeu? E ali se tornou então uma possessão perpétua para o povo hebreu, por causa da fé de Abraão. Porque veja, quando Sara morre, Abraão podia falar: bom, Sara morreu, eu estou só, então eu vou voltar para Harã, aonde está a minha parentela, aonde estão os meus parentes mais próximos, né? Que era o pai dele, que nessa época ainda, se eu não estou enganado, ainda vivia, que terá 230 anos, né? Tem que fazer as contas, quando Sara morre ela tem 127 anos, então provavelmente ele ainda estava vivo lá em Harã, e lá ele tinha outros irmão, sobrinhos, enfim, ele tinha parentela em Harã, que fica na Síria. Não, ele preferiu ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus e permanecer em Jerusalém ou na região de Canaã, né? Aonde mais tarde o Senhor diz que a sua descendência ela teria a possessão daquela terra lá. Louvado seja Deus. Ainda falando de Jerusalém, na página 62, ela foi, de um modo especial, o cenário das manifestações patentes e evidentes do poder, da justiça, da sabedoria, da bondade, da misericórdia, enfim, da grandeza de Deus. Por isso, as alusões proféticas e apostólicas aparecem como o próprio símbolo do céu, né? As profecias sobre Jerusalém, nós vamos ver falar, né? Quando o Jordão passarmos unido e entrarmos no céu, obviamente quando o povo de Israel atravessou o Jordão, eles entraram onde? Jerusalém, eles entraram em Canaã, né? Tem tantos e tantos hinos falando, né? De Jerusalém como sendo a Jerusalém de Deus, né? Eu vi descer do céu uma cidade ataviada como uma esposa preparada para o seu noivo, falando, obviamente, de Jerusalém, já habitada pelos santos, pelos cristãos e pelos justos do Antigo Testamento, que haviam ressuscitado e reinado com Cristo, né? Então, Jerusalém, ela está no centro das atenções dos céus. Jerusalém foi escolhida por Deus antes mesmo de Abraão chegar lá, para estabelecer o quartel-general terrestre da operação divina. Lá já se encontrava Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. De Jerusalém ao Egito é cerca de 485 quilômetros. Davi fez de Jerusalém a capital de Israel por volta do ano 1000 a.C., quando Davi já tinha em torno de 7, 8 anos que ele era rei sobre Israel, ele resolveu fazer de Jerusalém a capital do seu império. Até então, Jerusalém era habitada pelos jebuseus e não pertencia ao povo hebreu ainda. Eles aprenderam a conviver junto e os hebreus não expulsaram os jebuseus da sua terra, mas aí Davi resolve, já no seu reinado, entrar naquela cidade e fazer ali a sua morada. Portanto, irmãos, Jerusalém, ela tem um lugar muito especial no coração de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer sempre para que a gente ore pela paz em Jerusalém. Eu não sei se você está a par de tudo que está acontecendo em Jerusalém, ou seja, em Israel, na atualidade, depois desses 2 anos de guerra, aonde Israel sofreu muito, mas também venceu as suas batalhas, porque Deus está sempre, né, guardando e livrando Israel dos seus inimigos.
agora eles estão com um processo de paz com o mundo árabe. Isso, irmãos, é algo sem precedente na história. Nunca houve paz entre os hebreus e os árabes, apesar deles serem povos semitas, né, da mesma descendência. Os árabes são descendentes de Abraão através de Ismael, e os judeus, né, os hebreus, são descendentes de Abraão através de Isaac, que é o filho da promessa. Né, os ismaelitas não são filhos da promessa, mas os judeus são. Entretanto, toda a vida houve guerra entre esses dois povos, nunca houve um momento de paz entre esses dois povos, e agora está sendo tratado um acordo entre os países importantes do mundo árabe com Israel. Isso é um sinal do fim dos tempos, porque o anticristo ele vai vir no período de paz e não de guerra, né? Então nós temos que estar muito atentos a isso e temos que estar com a nossa vida preparada, porque quando o acordo de paz do cavaleiro do Apocalipse, aquele cavaleiro branco que sai para vencer com a espada e com a coroa, né? Aquele cavaleiro lá que vai trazer paz sobre a terra, ele não é Jesus, ele é o anticristo. E ele vai se manifestar depois do arrebatamento da igreja. Então, se nós temos visto que Israel está passando por um processo, que os sinais estão se cumprindo sobre Israel, nós que somos a igreja do Senhor, precisamos estar atentos, porque a qualquer momento o Senhor pode estar mandando o arcanjo soar a trombeta e o céu abrir, os mortos em Cristo ressuscitar primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, seremos transformados em um corpo glorioso e seremos levados aos ares a encontrar com o Senhor Jesus e estaremos para sempre com Ele. Então veja que a promessa ela está de pé, a promessa continua firme, o Deus que prometeu ainda é o mesmo Deus, e nós que somos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, precisamos estar sempre ligados, né, na cabeça que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para estarmos preparados para o momento em que a trombeta soar, em que o Senhor der a ordem, a igreja será arrebatada, nós estejamos junto com esses que irão herdar as mansões celestiais. Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos, nós vamos parando por aqui, e aí na próxima aula a gente vai estar concluindo o assunto, né, de geografia bíblica. Veja que geografia bíblica ela tem um processo, né, bastante complexo, mas também bastante profético. Da mesma forma que você olha para o passado, você olha para o futuro, porque isso é a profecia. E que Deus ele venha derramar toda sorte de bênção sobre a sua vida. Continue perseverando. Nós já estamos na 14ª apostila, faltando então apenas 10 para terminar o curso. Parece que nós começamos o curso ontem e já estamos mais na metade do curso, né? Persevera mais um pouquinho que Deus vai te dar a vitória. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.